Nós viemos aqui nessa manhã, segundo dia, após um dos momentos mais delicados e tensos que o povo dessa cidade, que o povo do estado de Ceará viveu nos seus últimos 9 anos. Em 2011, mais precisamente em dezembro de 2011, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do estado de Ceará declararam um movimento paraidista que teve duração de 6 dias. 6 dias de paralisação, algumas dificuldades muito parecidas com a que nós temos nesse momento. E nas pautas de reivindicação estava a questão salarial, estava a questão da escala, da jornada de trabalho do policial militar e do bombeiro militar, policiais militares que trabalhavam 6 noites seguidas e folgavam uma apenas, policiais no interior do estado que trabalhavam 90 horas semanais, quando um trabalhador normal brasileiro trabalha 40 horas semanais. Todas as condições de indignidade possíveis estavam sendo colocadas em pautas naquele momento. O governo cedeu a um aumento linear para todos os postos e graduações, avançou numa discussão com relação à jornada de trabalho que jamais foi efetivada. Há 10 anos o estado do Ceará descumpre o que está em lei, vereador Julierme. Foi assinado pelo então governador Cid Gomes e a Assembleia aprovou que o governo do Ceará tinha 120 dias para ordenar uma jornada de trabalho para a polícia e para o Corpo de Bombeiros do estado de Ceará. 10 anos se passaram e essa situação ainda não foi resolvida. Quando a população se depara com uma situação como essa, e a imprensa cearense atendendo ao clamor do governo, tentou de todas as formas politizar esse movimento, tentou de todas as formas associar esse movimento, que eu vou repetir o que eu tenho dito para a imprensa em várias situações: é ilegal, mas não é ilegítimo, que são duas coisas distintas. É ilegal porque não há previsão de greve para policiais militares, bombeiros militares, atualmente nem para policiais civis, como o vereador Julierme aqui está. Mas é legítimo porque é uma classe trabalhadora que precisa ser escutada, precisa ser lembrada, e não apenas quando ela está ausente. Essa categoria vem clamando por atenção, vem clamando por ser ouvida, e infelizmente as ações, elas continuam apenas no âmbito periférico. O governo vai continuar afirmando que mais investiu em tecnologia, em armamento, em viatura, em contratação, mas eu queria aqui dizer para os senhores e senhoras que nos acompanham: não é só isso. Imagine você, trabalhador, seja da educação, da saúde, seja do comércio. Você já se pensou trabalhar num lugar onde você não tem um banheiro para utilizar? Isso acontece em qualquer outra profissão? Não, mas acontece com policiais militares. Você já pensou em trabalhar além da sua carga horária? Se um chefe seu chegasse e dissesse: hoje você vai trabalhar 5 horas a mais, e você não receber nada por isso? Se o seu chefe dissesse para você: olha, nesse final de semana eu vou precisar de você para trabalhar o final de semana todo, sem você receber nada por isso? Você não tem direito a adicional noturno, você não tem direito a hora extra, você não tem direito a risco de vida, numa profissão em que a sua vida está sempre na mira da arma de um bandido? Durante esses dias, um policial militar foi executado dentro da sua casa e arrastado até o meio da rua.
Essa é a categoria que mais se mata no Brasil. Comparado a qualquer outra classe profissional, o policial brasileiro chega a se matar 5 vezes mais e até 6 vezes mais do que qualquer outro profissional. Isso é comum? Isso é normal? Uma parte, O que vereador leva Reginaldo. esse homem a cometer suicídio de forma tão grave ao ponto de que em 2019 o estado do Ceará, num fenômeno único na história das polícias do Brasil, perdeu mais homens para o suicídio do que na guerra contra o crime organizado. Isso é normal? E ninguém vai parar para dizer: ei, nós precisamos saber o que acontece com esses homens. A quantidade de afastamentos por problemas psiquiátricos, psicológicos, depressão, síndrome do pânico, se avoluma aos milhares dentro da polícia. E isso é algo que vem aí desde o governo anterior, tem picos a cada novo momento de crise e está se repetindo nesse momento. Mas aí é muito fácil ir a público, utilizar toda a força da máquina para dizer para a imprensa, para dizer para a sociedade, utilizando os veículos de comunicação. Isso é apenas um movimento político. O governador Camilo Santana fez questão de dizer isso oficialmente ontem. Novamente, eu fui questionado por um jornalista dessa cidade e vou continuar dizendo: eu não consegui entender que com a população cearense sofrendo o que sofreu esses dias, com centenas de vidas ceifadas pela ausência da polícia militar nas ruas, com informações claras de como nasceu esse movimento e quem estava à frente desse movimento, com informações objetivas de quem foram os políticos que aceitaram o acordo do governo, mesmo sob a insatisfação absoluta da categoria, que resolveu dizer não a representantes políticos e tomou um quartel movido por esposas. Eu não me lembro de nenhuma outra categoria ter uma greve que foi liderada por esposas, presidente. Eu não me lembro. Consulte as páginas da história desse país. Alguém que souber, que entenda de classe. Uma greve que foi iniciada por um grupo de esposas. E sabe o que faz um grupo de esposas abandonar sua casa, levar filhos para dentro do quartel, se acampar por 13 dias? É não suportar mais ver seus maridos definhando numa profissão que, para ele sustentar os seus filhos, ele abre mão de todos os momentos de lazer que poderia ter ao lado da sua família. Ela sofre com ele, ela adoece junto. Via de regra, os casamentos nem sobrevivem, porque é uma vida, infelizmente, cruel. E aí ela vai para a rua. E ela vai para a rua e toma a frente de um quartel e se coloca como escudo entre um Estado opressor e o seu marido, que não tem direito sequer a abrir a boca para dizer o que pensa. Numa Constituição considerada uma das constituições mais humanitárias do mundo, esqueceram uma categoria. E essa categoria é a classe policial e bombeiro militar, que não tem direito à liberdade de expressão. Direito fundamental da nossa Constituição, de todas as cartas e declarações universais de direitos desse mundo, mas o policial não tem direito. Nós temos policiais presos até esse momento, porque foram em rede social criticar o governador do estado do Ceará e o secretário da Segurança. Nós tivemos homens presos com atestado médico. Nós tivemos homens presos que estavam operados. Não há vencedores nessa batalha. Não adianta o ex-governador do estado ir para a rede social
tentar dizer que o governador venceu. Quem venceu? Todos perdemos. Parem de querer politizar o que se trata de vidas humanas. Perdemos, senhor Ciro Gomes, perdeu o governador Camilo, perdeu a polícia militar e perdeu principalmente o povo cearense. Não adianta querer politizar isso, é preciso abrir uma nova página e passar a reescrever direitos, para que isso não se repita no Ceará e em canto nenhum do Brasil. Não adianta ficar tentando olhar para cenário nacional, cenário estadual, tudo do ponto de vista de política, pensando sempre em eleição. Não é voto que está em jogo, são vidas humanas, vidas dos policiais e da sociedade que dependem deles. Porque agora mais do que nunca está claro, quem sustenta a segurança pública nesse estado e em qualquer lugar desse país. Tira a polícia da rua e vejamos o que aconteceu com os índices de homicídio. São eles que fazem a última contenção entre a criminalidade e o cidadão de bem. E não podem continuar sendo lembrados apenas quando se ausentam e simplesmente todo mundo dizer, é um bando de criminosos. São homens e mulheres desesperados, clamando por direito. Isso precisa ser repensado urgente. E eu quero aqui parabenizar o Ministério Público do Estado do Ceará, que essa semana estará em Brasília com o STF para discutir se eles não têm direito à greve, se suas associações não podem se manifestar, quem irá defender os direitos dessa classe? E esperamos que de fato o STF dê desdobramentos a isso, que gerar um debate nacional necessário para evitarmos outros processos igual a esse, que claramente colocam a situação da sociedade em risco. É isso que nós precisamos dizer. A verdade clara. Agradecer e tentar dizer que o governo federal fez tudo o que podia. A Força Nacional aqui nessa cidade, o que teria sido dessa situação? Que já estava grave e gravíssima. Com toda a oposição partidária, não houve uma negativa aos pedidos do governador. E o senhor Ciro Ferreira Gomes, ao invés de ir a público, pelo menos dizer para o povo cearense, vamos nos unir, não, prefere ir a público para fazer críticas infundadas ao ministro Sérgio Moro, que teve um papel fundamental nesse processo. E não deixou faltar apoio, representado pelo coronel Aginaldo da Polícia Militar do Estado do Ceará, que se encontra comandante da Força Nacional. Ao Ministério Público Federal, ao Exército Brasileiro, que teve um papel relevante nesse processo, à Defensoria Pública, a todas as entidades que se voluntariaram, OAB, para tentar ajudar e garantir que esse acordo precisa ser cumprido. Eles voltaram às suas atividades, mas eles precisam agora serem motivados a acreditar que não serão esquecidos novamente, diante desse momento crítico que nós estamos vivendo. Porque lá atrás, em 2012, o acordo feito pelo governador Cid Gomes, que jogou um trator em cima dos policiais, foi completamente desonrado. Nós esperamos sinceramente que isso não ocorra novamente. Em nome de todo o povo cearense, que merece um serviço de qualidade. Mas não tem como oferecer segurança pública de qualidade com um homem que se sente ignorado, destratado em seus direitos fundamentais e que parece que nunca vai ser visto. Eu queria pedir desculpa, vereador Julierme, pela falta de espaço, porque depois de 10 anos nessa luta, são tantas coisas ainda engasgadas, para se dizer diante de tudo que a gente vive, que o tempo sempre será curto, para dar voz a esses mais de 20 mil homens e mulheres que sacrificam-se diariamente em nome dessa população e que muitas vezes são crucificados pela mesma população que protege e defende.